Olha, começou a rolar uma história por aí. Aquela que diz que a baliza, sabe? O terror de todo mundo que tá tirando carteira simplesmente acabou. A notícia, claro, se espalhou que nem rastilhos de pólvora e deixou muita gente super animada. Mas no meio dessa festa toda começou a surgir uma dúvida bem perigosa. Então, vamos juntos entender o que é fato e o que é ficção nessa história. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Para todo mundo que está na autoescola, essa é a questão. Aquele momento de pura tensão, os cones, o examinador te fuzilando com o olhar. Será mesmo que esse pesadelo todo foi assim deletado das regras? A resposta pode te surpreender. E a resposta é sim, a notícia é real. Em alguns estados aqui do Brasil, a famosa baliza não é mais uma etapa obrigatória e eliminatória no exame prático de direção. A mudança aconteceu de verdade. Ah, e é exatamente aqui que mora o perigo. Essa mudança fez um monte de gente pensar: ué, se não cai na prova, então não preciso aprender. Mas será que essa lógica funciona no trânsito do mundo real? É justamente esse mito que a gente vai desconstruir agora. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro, a gente vai investigar essa história do fim da baliza. Depois, vamos colocar a prova e a realidade, lado a lado. Em seguida, entender o que de fato mudou, os riscos de ignorar essa habilidade e, no final, por que a formação de um motorista vai muito, mas muito além do dia do exame. Vamos começar então pelo centro de tudo. A mudança na prova prática está sendo interpretada de um jeito totalmente equivocado. Isso está criando uma falsa sensação de segurança que, olha, pode ter consequências bem reais e perigosas no trânsito. O que está acontecendo na prática é que as pessoas estão confundindo uma coisa com a outra. A avaliação com a habilidade. A notícia está sendo vista como um tipo de passe livre para ignorar uma das manobras mais básicas. Mas como a gente vai ver, essa é uma conclusão perigosa e, sinceramente, sem pé nem cabeça. E isso nos leva a um ponto que é fundamental: a diferença gritante entre o que um exame exige e a competência que a gente precisa para dirigir no dia a dia. São dois universos bem diferentes. Agora, o que é realmente preocupante nisso tudo é a mentalidade que se cria. Essa ideia de que só preciso aprender o que cai na prova. Esse pensamento resulta numa formação de motoristas incompleta e, vamos ser francos, perigosa para todo mundo que está na rua. Pensa assim, o exame é uma fotografia. É um clique, um momento único para checar se a pessoa cumpre alguns requisitos mínimos. Já a formação de motorista, isso é um filme completo. Precisa preparar a pessoa para a complexidade, para tudo que é imprevisível no trânsito de verdade, todos os dias. Tá, mas então o que realmente mudou? A alteração não foi feita para dizer que manobras não são importantes, mas sim para dar um foco novo para a avaliação. A ideia agora é outra. É avaliar como a pessoa se vira num cenário de trânsito real. Ela respeita o sinal? Para na placa de pare? Consegue manter o carro na mão, com segurança, enquanto tem outros veículos passando do lado? O foco saiu da manobra isolada e foi para a condução no meio do fluxo. Essa tabela aqui, olha, deixa tudo preto no branco. O que mudou? A baliza deixou de ser um item eliminatório específico em alguns lugares. Mas o que não mudou é muito mais importante. Saber estacionar continua sendo essencial e quem não dominar isso vai passar aperto e muito no trânsito. Simples assim. Agora, vamos focar um pouco nas consequências práticas disso tudo. Quais são os impactos negativos, aqueles que a gente sente na pele, de não saber estacionar direito? A realidade é bem clara. O motorista sem essa habilidade básica não fica só frustrado. Ele cria um efeito dominó de problemas. Gera briga, aumenta a chance de uma batidinha boba, ocupa 2 vagas em vez de uma e pode até travar o trânsito todo. A dificuldade de um afeta a segurança de todos. E tudo isso nos leva para uma discussão ainda maior sobre a filosofia por trás da formação de um motorista e a baita responsabilidade que as autoescolas têm nesse processo todo. Pois é, com essa mudança, a responsabilidade de instrutores e autoescolas, na verdade, só aumentou. A missão deles agora é garantir que habilidades essenciais como estacionar sejam dominadas, não porque caem na prova, mas porque são cruciais para a vida. E essa citação da nossa fonte, para mim, resume tudo de forma genial. Saber estacionar não é só um detalhe técnico, é uma competência básica de convivência, uma questão de respeito, fundamental para a gente ter um mínimo de harmonia no trânsito. Então, a gente chega no ponto central da questão. Uma prova te dá uma nota, aprovado ou reprovado. A formação constrói um comportamento, um jeito seguro de agir que vai durar a vida inteira. São coisas com objetivos completamente diferentes.
E a gente termina com essa reflexão. Essa mudança toda na prova nos força a perguntar: qual é o objetivo de verdade? É criar um sistema que só aprova candidatos ou um que realmente forma motoristas conscientes e seguros para a realidade das nossas ruas? A resposta que a gente der para essa pergunta vai definir a segurança do trânsito que todos nós vamos dividir amanhã.